A Trindade nas Epístolas. A Trindade indica que as três pessoas estão unidas na plenitude do único Deus vivo. O monoteísmo do Antigo Testamento é mantido, enquanto vislumbres são, no entanto, concedidos ao modo tripessoal da existência divina. Duvidar ou negar o fato de uma trindade de pessoas divinas na divindade deve resultar em um miserável fracasso em apreciar a grandeza da mensagem do Evangelho conforme ela é exposta na grande epístola aos Romanos. Em suas observações iniciais na epístola, Paulo associa imediatamente o Pai e o Filho em seu Evangelho. Ele escreve, o Evangelho de Deus, e a respeito de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, e declarado ser o Filho de Deus com poder. Romanos 1 versos 1 a 4. E novamente ele se une ao Pai e ao Filho em sua saudação, em graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Romanos 1 verso 7. O Evangelho de Deus em Romanos 1 verso 1 é o Evangelho de seu Filho no verso 9. E assim o tema continua por toda a epístola. A paz com Deus, que os crentes agora têm, chegou a eles por meio de Jesus, o Filho. Romanos 5 verso 1. Deus provou seu amor por nós ao dar seu Filho para morrer por nós. 5.8. E então, na primeira de muitas referências ao Espírito Santo na epístola, o apóstolo escreve, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5 verso 5. Muitos leitores saberão que o capítulo 8 de Romanos é então o grande capítulo do Espírito Santo, de modo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos em uma santa comunhão a respeito das boas novas e da obra da graça nos corações daqueles que creem. Essa intimidade das pessoas divinas é mencionada novamente no versículo final da epístola, e ao único Deus sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Romanos 16 verso 27. Como a carta aos Romanos poderia ser lida com um coração aberto e honesto e não ser entendida como ensinando o Evangelho de Deus a respeito de seu Filho pregado no poder do Espírito? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão todos envolvidos no Evangelho que é tão poderosamente exposto na Epístola aos Romanos. A grande Trindade está aqui. Existem duas epístolas aos Coríntios, mas seria virtualmente impossível, no espaço deste vídeo, mencionar em detalhes todas as referências a Deus o Pai e seu Filho ainda no primeiro capítulo da primeira epístola. Talvez algumas citações diretas da primeira epístola sejam suficientes. Capítulo 1 verso 9 diz, Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 2 verso 4 diz, A minha fala e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Capítulo 2 verso 10 diz, Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito perscruta todas as coisas, até as profundezas de Deus. Capítulo 2 verso 11 diz, As coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Capítulo 3 verso 16 diz, Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Capítulo 8 verso 6 diz, Para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por quem são todas as coisas e nós por Ele. Capítulo 12 versos 4 a 6 diz, Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de administrações, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Como na Epístola aos Romanos, assim é nesta primeira Epístola aos Coríntios, Pai, Filho e Espírito Santo estão em santa harmonia em todas as coisas relacionadas com as boas novas. As referências são muito numerosas para serem mencionadas aqui, mas o tema continua na segunda epístola e novamente só é possível listar algumas citações das muitas que podem ser encontradas lá. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo,
que entre vós foi pregado por nós, não foi sim e não, mas nele foi o sim. Porque todas as promessas de Deus nele são sim, e nele o amém, para a glória de Deus por nós. Ora, aquele que nos confirma convosco em Cristo, e nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios 1 versos 19 a 22. Que reunião de pessoas divinas em tão poucos versículos! Deus está aqui. O Filho de Deus está aqui. O Espírito está aqui. 3 pessoas com um propósito comum na graça. Quem pode negar esta verdade? Esta carta conclui com uma bela bênção da Trindade, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Amém. 2 Coríntios 13 verso 14. No versículo de abertura da Epístola aos Gálatas, Paulo fala de Jesus Cristo e Deus Pai, e no verso 3 ele envia graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe como as pessoas da divindade são distintas e diferenciadas, e ainda assim, existe uma unidade perfeita e eterna. Aprove a Deus, escreve Paulo, revelar seu Filho em mim. Gálatas 1 versos 15 e 16. Mais uma vez, em uma frase curta, as 3 pessoas são reunidas. Aos crentes, Paulo escreve, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. Gálatas 4 verso 6. Quase imediatamente na Epístola aos Efésios, o apóstolo apresenta pessoas divinas em comunhão. Diz ele, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 verso 3. Falando mais tarde daquele por cujo sangue os crentes foram aproximados de Deus, é então dito que, por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Efésios 2 verso 18. Pelo sangue do Filho e pelo gracioso ministério do Espírito nos aproximamos do Pai. Para os crentes parece incrível que alguém possa ler tais palavras e ainda negar a grande doutrina da Trindade. Em Cristo também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Efésios 2 verso 22. Cristo Filho, Deus o Pai e o Espírito Santo, juntos novamente quase em um só fôlego. E mais uma vez, por esta causa me ajoelho diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele vos conceda, de acordo com as riquezas de sua glória, ser fortalecidos com poder por seu Espírito no homem interior. Efésios 3 versos 14 e 16. Paulo finaliza esta epístola desejando que a paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Efésios 6.23. Na epístola aos Filipenses lemos que, e Cristo é pregado, e nisso me Paulo se regozija, sim, e me regozijarei. Pois sei que isso resultará em salvação por meio de sua oração e do suprimento do Espírito de Jesus Cristo. Filipenses 1 versos 18 e 19. No capítulo 2 verso, Paulo diz que há consolo em Cristo, o consolo do amor e a comunhão do Espírito Santo. E então Paulo finaliza com a promessa, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4 verso 7. Pai e Filho estão juntos com a intenção de manter os santos em paz. Na Epístola aos Colossenses Paulo diz que o Pai nos livrou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1 versos 13 e 15. Por alguma razão, há apenas uma referência ao Espírito Santo nesta epístola. Talvez o peso da carta seja a liderança e a glória de Cristo, o Filho. No entanto, há uma referência, e isso logo no início da epístola. Epáfras, nosso querido conservo, que é para vós um fiel ministro de Cristo, o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito Santo.
Capítulo 1 versos 7 e 8. Nas epístolas aos Tessalonicenses lemos que aqueles crentes, e dos ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus. 1 Tessalonicenses 1 versos 9 e 10. Lemos também de Deus, que também nos deu o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4 verso 8. Portanto, Pai, Filho e Espírito Santo são mencionados nesta curta primeira epístola. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito. 2 Tessalonicenses 2 verso 13. Nas epístolas a Timóteo, Paulo fala da graça, misericórdia e paz, da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor, 1 Timóteo 1 verso 2. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, 1 Timóteo 2 verso 5. Grande é o mistério da piedade, Deus foi manifestado em carne, justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória, 1 Timóteo 3 verso 16. Ora, o Espírito fala expressamente, 1 Timóteo 4 verso 1. Ele mostrará, quem é o bem-aventurado e único poderoso, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, único que tem a imortalidade, habitando na luz da qual nenhum homem pode se aproximar, a quem nenhum homem tem visto, nem pode ver, a quem seja honra e poder eterno. Amém. 1 Timóteo 6 versos 15 e 16. Que confirmação da deidade de Cristo é essa? Aquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, é o abençoado e único potestade. Apocalipse 19 verso 16. Em 2 Timóteo 4 verso 1 lemos, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Observe aqui a igualdade de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus, o Filho. Na Epístola a Tito 1 verso 4 lemos, e graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Igualdade na saudação do apóstolo. No capítulo 2 versos 13 e 14 lemos, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo por nós. Na Epístola a Filemon verso 3 Paulo fala sobre da igualdade novamente. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Na Epístola aos Hebreus nos fartamos com a doutrina da Trindade Divina. Hebreus 1 versos 1 e 2, Deus, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Hebreus 1 verso 8, ao Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. À luz dos versículos iniciais do capítulo 1 de Hebreus, notamos que a comunicação de Deus era pessoal. Deus, e falou, e Deus, e mais ninguém. O cristão judeu estaria familiarizado com a palavra hebraica Elohim ou Yahvé ou Jeová. A mente judaica ainda pensava em Deus como Deus monoteísta do Antigo Testamento. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6 versos 4 e 5, é considerado pelos judeus ortodoxos como o credo do judaísmo, chamado Shema, que significa ouvir em hebraico, a primeira palavra desse credo focando em a palavra Ouve, ó Israel, o Senhor Yahvé nosso Deus Elohim é o único Senhor Yahvé, ou, o Senhor é um. É com isso em mente que o escritor de Hebreus se propõe a convencer e assegurar a sua audiência judaica que o mesmo Deus que falou nos tempos do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. No entanto, ele não é um Deus monoteísta, mas o Deus triuno, consistindo de Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas divinas em uma divindade gloriosa. A doutrina da Trindade ou Trinidade de Deus é uma doutrina bíblica. Embora a palavra Trindade ou Trinidade não é encontrada nas Escrituras, sua verdade é claramente ensinada. Há muitas referências ao Pai,
ao Filho e ao Espírito Santo. Todas as três pessoas divinas são coexistentes, coessenciais, coiguais e coeterna. Na Epístola de Tiago 1 verso 1 fala da igualdade divina. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 3 verso 9 Tiago diz que com a língua, bendizemos a Deus, o Pai. 1 Pedro 1 verso 2, diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Observamos aqui, juntos, o Pai, o Filho e o Espírito nas observações iniciais de Pedro. 1 Pedro 1 verso 3, diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1 versos 11 e 12, diz, o Espírito de Cristo, testificou de antemão os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria, é agora anunciado a vocês por aqueles que pregaram o Evangelho a vocês com o Espírito Santo enviado do céu. 2 Pedro 1 verso 17, diz, ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da glória excelente lhe foi dirigida esta voz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, Deus Pai expressando seu prazer em seu Filho. Nas epístolas de João também temos as pessoas divinas. 1 João 1.1, 2, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam da palavra da vida, porque a vida se manifestou, e nós o vimos, e testemunhamos, e vos mostramos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. De que maneira mais clara a deidade e a eternidade do Filho poderiam ser expressas? 1 João 2 verso 23, diz, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, mas quem confessa o Filho, tem também o Pai. 1 João 2 verso 24, diz, se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho e no Pai. 1 João 4 versos 9 e 10, diz, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Ele nos amou e enviou o seu Filho. 1 João 4 versos 14 e 15, diz, o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. 2 João, verso 9, diz, aquele que permanece na doutrina de Cristo, esse tem o Pai e o Filho. Na Epístola de Judas temos no verso 1, santificados em Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo. No verso 4, diz que alguns homens introduziram-se sorrateiramente, negando o único Senhor Deus, e nosso Senhor Jesus Cristo. Nos versos 20 e 21, diz, amais vós, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, e conservai-vos no amor de Deus. A unidade da divindade é totalmente única e implica uma unidade do conteúdo eterno inefável, absoluto, Deus na Trindade e Trindade na unidade. Nem confundir as pessoas nem separar a substância. Enquanto Deus é um, em outro aspecto é três vontades, três agentes, três pessoas eternamente harmoniosas. Cada um tem como sua natureza toda a natureza divina, cada um é verdadeiramente Deus. No próximo vídeo concluímos este assunto.